Olá, turma, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Então, a cada dia eu fico mais feliz em saber que vocês estão mandando ver aí na casa de vocês com as atividades, certo? Continue assim. Nossa aula hoje será de ciências. Em ciências, nós iremos falar sobre a água. Sobre a água, a importância dela em nosso corpo e na nossa saúde. Tá? Então, convido vocês a pegarem seu livro de ciências e abrir na página 36 e acompanhar, certo? Então, a água. Aproximadamente 70% do corpo humano é formado por água. Bastante água em nosso corpo, né, turminha? Podemos até afirmar que nosso corpo é um grande tanque de água em que estão dissolvidas várias substâncias. É nessa mistura que ocorre a reação química da vida, ou seja, a combinação de transferências de substâncias transformadas em novas substâncias. Parece que boiamos. Um bebê, ainda na barriga da mãe, tem 95% de seu peso de água. Bastante água no corpo de um bebê, né, pessoal? Numa criança recém-nascida, essa proporção passa para 80% e vai diminuindo até a vida adulta, quando pode chegar a 40%. A água no corpo de um adulto varia bastante, dependendo, inclusive, da quantidade de gordura. Ou seja, onde há muita gordura, há menos água. Quer dizer, se a pessoa for gorda, né, o organismo dela vai ter menos água. A água está presente nos diversos órgãos de nosso corpo, com as funções que eles desempenham. Está presente nos pulmões, no fígado, no sangue, nos rins, nos músculos, peles e ossos. De que forma podemos perceber a presença de água em nosso corpo? Como é que a gente percebe que nosso corpo tem água? De que maneira? Podemos verificar a presença de água em nosso corpo através do suor, da saliva e da urina. Todos os animais e plantas têm água, só a quantidade é que varia. Ou seja, todos os seres vivos, nós, seres humanos, as plantas e os vegetais, possuem água em seu organismo. Essa água vai depender de cada animal, como por exemplo, a rã tem 78% do seu corpo é água, a galinha 47%, a minhoca 80%, a lagosta 79%, o abacaxi, que é um vegetal, né, 87%, grão de milho 70%, tomate 4%. Uma vida saudável está diretamente ligada à quantidade de água que consumimos diariamente. Ou seja, para que a gente tenha saúde, para que nossa vida seja saudável, a gente deve ingerir uma quantidade de água considerável, né, para o nosso organismo. Todo mundo deve beber diariamente cerca de 2 litros de água. Somente as pessoas com alguns problemas de saúde específicos, como insuficiência cardíaca, hepática ou renal, podem ter restrição hídrica. O que é essa restrição hídrica? A quantidade hídrica relacionada à água. A quantidade de água que ele vai ter que consumir tem que ser inferior aos 2 litros. Ou seja, deve ingerir uma quantidade menos de líquido, uma quantidade menor de líquido. Como um rio notável, as moléculas de água têm grande capacidade de se deslocar rapidamente, mas a propriedade mais incrível da água é a capacidade de ligação entre seus átomos de hidrogênio e as moléculas vizinhas. Várias substâncias não diluem quando adicionada à solução aquosa e, por isso, podem ser transportadas pelo organismo. Isso quer dizer que a água do nosso corpo seria
assim como um rio notável. Ela fornece um ambiente adequado para o rápido transporte para a ação na célula de diversas moléculas indispensável à vida. Observe o nosso planeta, o nosso planisfério, né, que é o planeta. Essa parte azul do planeta representa o quê? Vocês lembram? E isso representa a água do nosso planeta, os oceanos e mares. Essa parte meio alaranjada representa a Terra. Observando, no nosso planeta tem mais água ou mais terra? Isso, mais água. As áreas azuis representam os mares e oceanos do nosso planeta. A água é uma substância valiosa, necessária à vida, pois sem ela nós não existiríamos, ou seja, sem água não há vida. Ela é quase onipresente, ou seja, está presente em quase todos os lugares e é um elemento composto por 2 átomos de hidrogênio, H, e um de oxigênio, O, formando a molécula H2O. Então, essa é a fórmula da água, né? H2O, 2 hidrogênio e um oxigênio. A água se apresenta em 3 estados. Lembra quais são esses estados? A gente já estudou, já falou sobre eles. Que é o estado sólido, líquido e gasoso. Desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre procurou morar perto dos rios, das fontes de água, com o objetivo de facilitar sua vida, utilizando a água para moer grãos. Água para moer grão, professora? Eles utilizavam a água como fonte de energia para moer os grãos. Para irrigação, o que é irrigação? Aguar as plantações, ou seja, para sua sobrevivência. A água em nosso planeta pode ser doce ou salgada. Então, no nosso planeta nós encontramos água desses 2 tipos, doce ou salgada. A água salgada é encontrada nos oceanos com uma grande concentração de cloreto de sódio, além de outros sais minerais. Sabe o que é o cloreto de sódio? Sal de cozinha, o sal que a mamãe, tempera a comida todos os dias. A água doce é encontrada nos rios, lagos e nas represas. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à quantidade do mar. Ou seja, a água doce, ela tem os sais minerais dela é inferior à água do mar. Distribuição da água no planeta. Observe esse gráfico. Nele tem água salgada e água doce. O que tem mais nesse gráfico? Água doce ou água salgada? Tudo bem, se você diz que a água salgada ela está em maior quantidade, você acertou. A água salgada representa 97% e apenas 3% é a água doce. É por isso que existe uma grande preocupação em relação à água, que a gente deve economizar, que a gente não deve poluir, certo? Essa tabela aqui representa os tipos de água existentes. Então, existem vários tipos de água que são classificados de acordo com as suas características. A água potável é a água ideal para o consumo, beber, cozinhar. A água poluída é a água suja, contaminada, isto é, que contém impurezas, micróbios, que não serve para utilizar, Água doce é a água dos rios, lagos e das fontes. Água destilada,
é construída unicamente de hidrogênio e oxigênio. Não existe impurezas, nem qualquer tipo de sal dissolvido nela. Ela é adequada através de um aparelho chamado destilador. Ela é adquirida através de um aparelho chamado destilador. A água mineral, como o próprio nome diz, é uma água rica em minérios, que é a nossa água mineral que a gente consome, certo? E a água salobra. O que é uma água salobra? Salgada, e não forma espuma com sabão. E a água termal é uma água de temperatura elevada, quer dizer que essa temperatura da água ela é acima de 36, de 37 graus e é encontrada em fontes termais. Em casa, vocês irão realizar as atividades da página 30. Está meio apagadinho, mas vocês conferem no livro de vocês, tá? O importante é a explicação. De acordo com o que foi estudado, responda. Você irá responder a questão número 1 de acordo com a água, os tipos de água onde a gente encontra, certo? 2. Sabemos que o corpo tem uma grande quantidade de água uma grande quantidade de água. Observe seu corpo antes e depois do recreio. Você vai imaginar que você está no intervalo, Quando vocês estão no intervalo, vocês brincam, vocês correm, vocês comem. Aí vem para a letra A. Como estava seu corpo antes do recreio? Quando você saiu para o recreio, como era que seu corpo estava? Como ele ficou depois do recreio, depois de vocês terem corrido, brincado, lanchado? Como foi que você voltou para a sala? Como foi que seu corpo ficou? Aí você vai escrever o antes e o depois. Certo? De que forma a água tem feito parte da sua alimentação e por quê? Na questão 3 você irá escrever as maneiras que a água faz parte de sua alimentação. De que forma é que você ingere ela como alimentação? Como líquido nos alimentos, por exemplo. E por quê? A 5, você vai marcar com X as afirmativas verdadeiras em relação à água. A 6, você vai preencher corretamente, baseando-se na distribuição de água em nosso planeta, certo? Você vai dizer, aqui representa qual a água, doce ou salgada? Agenda, do dia 12 de 5 de 2020, certo? As atividades. Beijos e até a próxima!